Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como montar esse circuito aqui, que é um circuito contato-selo, utilizando esse módulo relé de 2 canais, que geralmente é utilizado com Arduino, e utilizando 2 push buttons. Então, vamos lá. Bom pessoal, antes de tudo, eu vou explicar para vocês o que é contato-selo. Observe que eu montei um circuitinho aqui, que é para acionar esse relé aqui. É um circuito com um módulo relé que possui 2 relés, e eu vou estar acionando esse relé aqui de cima. Eu vou acionar da seguinte maneira. Observe que eu estou aqui com esses jacarés, que vem da minha fonte de 5 volts. Estou jogando 5 volts para a protoboard, e da protoboard eu puxo para alimentar o módulo relé. E a gente vai acionar esse relé através desse botão verde. A gente faz isso da seguinte maneira. A gente puxa a tensão negativa, GND aqui, através desse fio branco, para um dos terminais do botão. E o outro terminal do botão, que está nesse fio cinza, a gente joga aqui para a entrada do módulo relé. Por que a gente joga o GND 0V no botão, pessoal? Porque esse módulo relé trabalha com lógica invertida. Ele aciona aqui o relé quando você coloca 0V na entrada. Então, nesse circuito de acionamento simples, o relé vai ser acionado enquanto a gente manter o botão pressionado. Então, pessoal, eu vou ligar aqui minha fonte e a gente vai testar. Vou ligar a fonte e vou pressionar o botão. Veja só, pressionei o botão, você pode observar que o LED do relé acendeu, indicando que o relé está acionado. E assim que eu solto o botão, o LED apaga, indicando que o relé está desacionado. E esse aqui é um circuito de acionamento normal, um circuito de acionamento comum. Agora eu vou desligar minha fonte e vou falar a ideia do contato-selo. No circuito contato-selo, o relé ele vai se manter acionado, bastando a gente dar um toque aqui no botão. E mesmo depois que a gente der um toque e soltar o botão, o relé vai permanecer acionado. Mas como é que ele faz isso, você pode se perguntar. Ele faz isso da seguinte maneira. Veja esses fios aqui que eu conectei nos terminais de saída do relé. O fio azul eu conectei no terminal comum e o fio verde eu conectei na saída normalmente aberta. A gente vai conectar esses terminais do relé em paralelo com o botão, para que quando a gente pressionar o botão, o próprio relé ele vai jogar essa tensão de 0V para a entrada dele e vai se manter acionado mesmo depois que a gente soltar o botão. Então vamos lá. Para fazer isso, a gente tem que conectar esses terminais do relé em paralelo com os terminais do botão. Vou pegar aqui o fio azul e vou conectar aqui em um dos terminais do botão. E vou pegar o fio verde e vou conectar no outro terminal do botão. Detalhe que esse terminal do botão, claro que a gente está puxando aqui para a entrada, para acionar o próprio relé. Então vamos testar nosso contato-selo. Vou ligar a fonte e vou pressionar o botão. Pressionei, está ativado. Agora eu vou soltar o botão. E você repara que o relé se mantém acionado, mesmo depois que a gente soltou o botão. E aqui ele só vai desacionar se a gente desconectar um fio, por exemplo, vou desconectar aqui e mostrar para vocês. Aí ele desligou. Ou se a gente desconectar um fio, ou se a gente desligar a fonte. Mas aqui eu conectei de novo e você pode fazer de novo. Dá um toque e o relé se mantém acionado. Esse diagrama aqui que eu trouxe para vocês é o circuito clássico do contato-selo. Como vocês podem ver, ele possui aqui um botão de ligar, o botão B1, e esse botão fica em paralelo com o contato normalmente aberto do relé, conforme eu mostrei para vocês na prática aqui anteriormente. Além disso, vocês podem reparar que esse circuito aqui, ele joga o VCC para o botão e para o contato, e na sequência para a bobina do relé. No caso,
para o módulo relé de 2 canais que a gente está utilizando, a gente não vai colocar o VCC. Então já é uma pequena diferença, que a gente joga o GND, como eu mostrei para vocês, por causa da lógica invertida do módulo. E além desse detalhe, tem outro detalhe aqui nesse circuito, que é esse botão aqui de desliga, que é o botão B2. E vocês vão reparar aqui no diagrama que esse é um botão normalmente fechado. Então normalmente ele fica aqui acionando, dando continuidade aqui no circuito. E quando você pressioná-lo, ele vai cortar a energia aqui do VCC para o resto do circuito e vai desacionar o relé. Vai desacionar a tensão na bobina do relé e vai desarmar o relé. E assim é o seguinte, pessoal. Esse circuito aqui, que é o circuito clássico do contato selo, eu já montei esse circuito diversas vezes, numa época que eu trabalhei com automação. Mas você precisa dos componentes corretos. Você precisa, por exemplo, desse botão normalmente fechado aqui. E o circuito contato selo que eu vou mostrar agora para vocês é um circuito que a gente fez um certo improviso assim para fazer ele funcionar. Porque primeira questão que eu já falei, que o módulo relé ele trabalha com lógica invertida, né? Então já tem a diferença na alimentação aqui. Mas tem outra diferença, que esses botões aqui, como esse que eu estou segurando aqui, esses botões do tipo push button, que se trabalha com Arduino e com robótica, geralmente eles são todos normalmente abertos, como esse aqui. Então, pelo menos eu nunca vi botões desse aqui normalmente fechados. Os que eu tenho todos aqui são normalmente abertos. Então vou fazer uma pequena alteração, uma pequena adaptação para fazer o nosso contato selo possuir também um botão de desliga. Eu vou mostrar para vocês na sequência agora. Bom pessoal, está aqui nosso circuito e eu vou falar para vocês o que eu fiz. Ele é basicamente o mesmo circuito que eu já havia montado antes com o contato selo aqui no botão verde, só que eu adicionei o botão vermelho, que é o botão desliga. E como é que eu fiz para esse botão vermelho desacionar o relé, mesmo ele sendo um botão normalmente aberto e não normalmente fechado? Eu fiz o seguinte, eu conecto esse botão aqui, através desse jumper amarelo eu estou conectando um dos terminais desse botão em 5 volts. E o outro terminal do botão, que é o terminal de saída, eu jogo para esse fio cinza aqui, que é a entrada de acionamento do relé, certo? Aqui no botão verde está a mesma conexão que eu já havia feito antes, só que aí eu coloquei esse resistor aqui, um resistor de 1 kΩ, entre o fio de acionamento aqui do relé e o botão verde, para que não haja curto-circuito. Então vai ser o seguinte, pessoal. O botão verde aqui está conectado em 0 volts e esse aqui está conectado em 5 volts. Se não tivesse esse resistor e eu pressionasse os dois botões, ia acontecer um curto-circuito aqui de 5 volts com 0 volts. Então é para isso que serve esse resistor que eu coloquei aqui. E quando a gente pressionar o botão verde, vai acontecer aquilo que eu já falei antes. O relé vai permanecer acionado. E quando a gente pressionar o botão vermelho, ele vai jogar 5 volts aqui, rapidamente para a entrada. E vai desacionar o relé, porque ele trabalha com lógica invertida. Então 5 volts vai desacioná-lo. Eu vou ligar a fonte aqui e mostrar para vocês rapidinho. Veja só, pressiono o botão verde. Ele ligou o LED, indicando que o relé está acionado. Agora eu pressiono o botão vermelho. Ele desligou o LED e desacionou o relé. Então é isso, pessoal. É o circuito contato selo adaptado aqui. Não é o circuito clássico, mas é um circuito adaptado que funciona exatamente como aquele circuito clássico lá. Só que aí, como vocês podem ver, tem um detalhe aqui. A gente está usando as saídas desse relé aqui para fazer o contato selo. Então a gente não pode usar esse relé para acionar uma carga. No caso, para acionar a carga, a gente vai ter que utilizar esse outro relé aqui de baixo. Por isso que eu já fiz esse circuito no módulo de 2 canais. Se fosse no módulo de um canal, não ia dar para acionar uma carga. Mas aí o que a gente faz para acionar uma carga? A gente vai puxar um fio aqui.
junto com esse fio cinza que está na entrada do primeiro relé, a gente vai puxar para acionar também o segundo relé. E aqui na saída do nosso segundo relé, a gente vai conectar os fios para acionar a nossa carga. Então vamos lá, eu vou fazer isso e já volto para a gente testar. Bom pessoal, e eu já fiz aqui as conexões que eu falei. Tá vendo esse fio amarelo aqui? Eu conectei ele junto com o fio cinza, que é o fio de entrada do relé 1. Eu conectei esse fio amarelo junto com o fio de entrada do relé 1 e joguei para o relé 2. E aqui nos terminais de saída do relé 2, eu conectei os fios para o acionamento dessa lâmpada aqui, que é uma lâmpada de 220 volts. Então vamos testar nosso circuito. Vou ligar a fonte e vamos lá. Pressionar o botão verde, ligou a lâmpada, pressiona o botão vermelho, desligou a lâmpada. E assim ele funciona, liga, desliga. É exatamente da mesma maneira que o circuito clássico do contato selo. E é isso aí, pessoal. O vídeo fica por aqui. Um vídeo rápido hoje, um vídeo bem simples. E espero que tenha sido útil para vocês. E se quiser ajudar a gente aí, deixe um like e inscreva-se. Até a próxima.